E foi naquele dia, naquela cama, naquele motel, que eu falei pra Jesus, Jesus, o Senhor venceu. Eu não consigo mais andar, tipo assim, na contramão do Senhor. Eu aceito o Senhor. Oi, gente, meu nome é Felipe, tenho 28 anos, sou missionário na base da Juco Almirante Tamandaré. E esse é meu Histórias Vivas. Eu entendo que, espiritualmente falando, eu nasci uma criança espiritualmente desprotegida, porque eu não nasci na aliança do casamento. Então, eu fui muito suscetível a várias coisas e problemas na minha infância. E uma das coisas que o inimigo mais me roubou foi a minha identidade e a minha filiação de filho em Cristo Jesus. Eu fui crescendo assim, né, sem os meus pais, fui criado pela minha avó. Minha mãe, com 3 anos de idade, quando eu tinha 3 anos de idade, ela foi embora para São Paulo para trabalhar, sustentar. E meu pai era o mais ausente, né? Então, eu fui criado pela minha avó. E aí, quando eu tinha 7 anos, eu sofri um abuso sexual. E esse abuso sexual me levou para todas as coisas ruins que aconteceram na minha vida, né? Então, desse abuso, eu fui para homossexualidade. E foi muito difícil para mim, porque eu não entendia, né, esse desejo que eu sentia por outro homem, essa atração que eu sentia por outro homem. Eu não conseguia falar com ninguém, não conseguia me expressar com ninguém. Então, minha vida toda foi crescendo assim, nesse sofrimento, nessa angústia. Enfim, minha vida toda foi um sofrimento mesmo. Eu não lembro de nada assim da minha infância que eu veja que eu era feliz, mas eu sempre fui, né? Tive que esconder isso de todo mundo. Pra mim era muito difícil porque eu não conseguia falar, mas eu me expressava, né? Totalmente como uma pessoa que tinha trejeitos, então eu sofria muito bullying na escola, na rua. Enfim, minha vida toda foi um sofrimento, aí eu cresci assim, né? Eu acho que a minha sorte também é que eu fui criado na igreja, né? Então, como eu fui criado pela minha avó é da Assembleia de Deus até hoje. Então, ela me criou na Assembleia de Deus, né? Eu era dirigente do culto das crianças. Eu tinha realmente uma vida muito íntima, assim, com Deus, né? Desde a minha infância, só que realmente esse abuso me deixou marcas muito profundas. E infelizmente eu não conseguia conciliar esses dois mundos, né? Então essa minha vida era uma vida dupla. Eu na igreja e quando eu saía, eu ficava com meus amiguinhos. Então pra mim foi muito difícil, né? Então eu preferi sair da igreja, continuar vivendo realmente no mundo, porque eu não conseguia parar de sentir desejo, né? E atração por outro homem, porque era uma coisa, tipo assim, mesmo maligna. E aí eu fui crescendo assim, né? Eu fui realmente para a promiscuidade muito cedo na minha vida. Então, a minha sorte também é que eu não fui por muito das drogas e nem para as bebidas alcoólicas, né? O meu vício principal era na sexualidade mesmo. E aí, enfim, eu fui crescendo assim, nesse sofrimento, como eu falei. E aí, quando eu completei 17 anos, eu terminei meu ensino médio, aí minha avó falou que eu tinha que fazer uma faculdade, eu fui para a faculdade, fiz enfermagem, me formei depois de 5 anos, fiz uma pós em obstetrícia e neonatologia. E mesmo assim, tendo esse sentimento, né, por outro homem. Então, minha vida foi... Até que chegou em 2020, na pandemia, que eu entrei no Tinder, né, que é um aplicativo de relacionamento. E o Tinder me colocou automaticamente como uma mulher. E aí começou a loucura da minha vida. Porque ele me colocou como mulher, os homens começaram a darem match mesmo em mim, pensando que eu era uma mulher. E aí foi o tempo, assim, mais apocalíptico da minha vida mesmo. Eu conversei com mais de 3 mil homens virtualmente. Eu fiquei, assim, com vários homens também. Naquela época foi uma época muito louca pra mim. Só que as pessoas que eu mais queria ficar e que eu criei que eu queria realmente me relacionar, quando chegava no momento que eles queriam me encontrar pessoalmente, eu tinha que falar a verdade, né? Eu falava, cara, eu não sou mulher, me perdoa. E aí eles não queriam ficar comigo, ficaram com raiva, triste, decepcionado. E aí eu fui me frustrando com essas situações, né? Eu acho que essa rejeição foi deles, as pessoas que eu mais queria ficar me rejeitaram. Eu fui começando a me frustrar cada vez mais. E aí eu tomei uma atitude, né? Desativei o Tinder, não queria mais saber de Tinder, de nada. E aí eu comecei a frequentar a igreja novamente, né? Foi em 2020, em setembro. E aí eu comecei a ir pra igreja mesmo, né? Todo domingo com minha tia. Só que quando eu saía da igreja, tinha uma pessoa que eu ficava, né? E essa pessoa era tipo assim, era muito louco. Eu saía da igreja e aí ia ficar com essa pessoa. Só que depois de 3 meses, em dezembro, eu comecei a não sentir mais prazer e nem vontade de estar naquele ambiente. E aí teve uma vez que eu estava lá no motel com ele. E aí vinha realmente as músicas
músicas evangélicas na minha mente, tipo assim, a pregação do pastor. Então, pra mim era muito difícil, né, eu estar naquele ambiente com aquele cara e na minha mente, o meu espiritual clamando por Jesus. Então, pra mim foi uma época muito louca. E aí eu ouvi nesse dia uma voz falando pra mim que era a minha última vez com aquela pessoa. E realmente foi minha última vez com aquela pessoa. Até hoje a gente nunca mais se viu, assim, nunca mais se encontramos. E aí eu comecei a continuei na igreja, né? Realmente eu entendi que eu não queria mais essa vida pra mim. Só que eu não me converti ainda porque eu tinha muito medo, né? Eu não queria ficar brincando com Deus de entrar e sair na igreja. Eu preferia realmente entrar e ser pra sempre. E aí eu continuei indo pra igreja, aí eu recebi uma profecia de uma irmã de outra igreja. E ela falou pra mim que Jesus me amava muito e tinha planos lindos para a minha vida, mas o diabo me odiava muito e queria me destruir de todos os jeitos. E aí, mas mesmo assim, meu coração endureceu com essa palavra, eu não quis me converter, aí eu continuei indo pra igreja. Aí quando foi no dia 31 de dezembro de 2020, eu comecei a sentir dores no meu abdômen. E aí eu, tipo assim, começou a ficar muito específica. E aí eu entendi que era apêndice, né? E aí eu fui no hospital e, né, foi todo aquele processo e realmente era apêndice. Aí eu fiz uma cirurgia de apendicite. E aí essa cirurgia mudou a minha mente, minha cosmovisão, né? Eu comecei a ter trauma de ter relação com outro homem, não queria mais ter relação. Na minha mente, se eu tivesse relação com outro homem, minha cirurgia abria, eu não queria mais de jeito nenhum. E aí eu comecei a frequentar mais vezes a igreja, né? Eu ia para 4 cultos à noite, eu ia para oração das 6 às 7 todos os dias lá na igreja. E fui me aproximando mais de Jesus, eu fui me aproximando dos irmãos da igreja, eu entrei no grupo de ciclismo da igreja, que me ajudou muito, né? Era só homens, então foi meu primeiro impacto, assim, de andar mesmo com homens, porque todos os homens que eu tinha antes, né, era por interesse, era realmente com teor sexual, e esses não, né, realmente foram pessoas de Jesus, meus irmãos em Cristo, que me ajudaram muito. E aí eu comecei a ir pra igreja, né, depois de 6 meses, eu tive a minha última realmente relação, né, com outro homem, depois dessa minha cirurgia, foi em junho de 2021, e nesse dia eu tomei a decisão mesmo, né, eu tava lá com ele no motel e eu falei, não conseguia mais sentir nada, nem sentir prazer, foi uma loucura, assim, um arrependimento muito grande de eu estar lá com ele naquele dia. E aí eu entendi que eu não conseguia mais lutar na contramão de Jesus, e foi naquele dia, naquela cama, naquele motel, que eu falei pra Jesus, Jesus, o Senhor venceu, eu não consigo mais andar, tipo assim, na contramão do Senhor, eu aceito o Senhor, né, então foi naquele dia que eu tomei a decisão da minha vida de voltar pra Jesus, né, depois de anos afastados. E aí, só que eu demorei ainda 2 meses para voltar para Jesus, para me converter mesmo na igreja, porque eu não queria que minha conversão fosse na igreja, eu queria que minha conversão fosse em um lugar especial. Então as pessoas que mais me aproximaram de Jesus, que mais me ajudaram nesse processo, eu levei para um sítio da minha mãe, que minha mãe tinha, minha mãe de criação, né, porque eu sou filho de criação, né, então eu fui adotado, enfim. E aí eu levei essas pessoas da igreja lá para esse sítio da minha mãe, e lá eu me converti, e tipo assim, foi realmente esplêndido, assim, foi uma coisa sobrenatural a minha conversão, porque eu queria fazer uma festa para Jesus, tanto como se fosse uma festa de aniversário, eu queria fazer uma festa também, eu voltando para Jesus. E aí eu voltei para Jesus e foi assim, um êxtase para mim. E aí realmente desde aquele dia, a primeira coisa que eu ouvi do Senhor foi que ele falou para mim, Felipe, eu nunca te vi como um gay, para mim você sempre foi um homem. Então essa palavra vindo de Jesus foi tipo assim, cara, foi um alívio pra mim, porque realmente caiu por terra todas as mentiras de Satanás em toda a minha vida, e todos aqueles bullying que eu sofri na minha vida, mas naquele momento eu entendi que pra Jesus eu era um homem, e pra mim o que importava era o que Jesus estava falando, né, pra mim naquele momento, não o que as pessoas estavam falando. E aí começou todo o meu processo, né, depois de 4 meses eu fui convidado pra fazer uma AEFOL videoaula numa igreja, e aí eu fui fazer seminário, né, e aí com esse seminário eu fiz um atendimento presencial com uma pastora, e a pastora me convidou para vir para cá para Jucum fazer a TED, né, que é uma escola de treinamento e discipulado, e essa escola ia ser tudo pago e tal. E aí eu vim, né, passei 5 meses aqui, né, foram 5 meses bem difíceis, porque essa ETED eu fui reprovado, e aí eu tive que fazer outra ETED, então para mim realmente foi um processo muito difícil. Eu acho que minha caminhada com Cristo o começo dela foi uma caminhada muito difícil, assim. Eu entendo que Jesus tem pressa na minha vida, né, tipo assim, eu sei que ele queria mudar meu caráter, que ele quer me moldar, me lapidar, que eu seja mais parecido com ele, né, um discípulo de Jesus. Então minha caminhada, né, cristã foi muito difícil, mas eu continuei
continuei aqui na base, permaneci, perseverei. Então eu vejo que Jesus teve muita graça comigo, Jesus me ajudou muito, Jesus é muito bondoso comigo, eu vejo muita graça do Senhor. Eu acho que todas as coisas que eu tinha para ser curadas, eu fui curado, em nome, graças a Deus, né? Eu assumi, né, muito minha responsabilidade. Eu acho que uma das coisas que mudou a chave na minha vida foi a alta responsabilidade, porque eu sempre colocava a culpa nos meus pais de todas as coisas ruins que aconteciam. E aí eu tive um processo assim íntimo com Deus e eu entendi que eu também tinha responsabilidade sobre os meus atos, sobre tudo que aconteceu na minha vida. Então hoje eu tô muito feliz, né, de estar aqui como falando para vocês que, cara, o Senhor é bom. Assim, eu senti um vazio muito grande no meu coração, né? Todas as vezes que eu voltava para casa, né, após ficar com um homem, eu sentia um vazio muito grande, eu não me sentia amado, não me sentia pertencente, eu não me sentia acolhido. Então, uma das coisas que o Senhor falou para mim é que eu tinha carência afetiva, né, então eu buscava nos homens o que meu pai nunca me deu. Então, essa busca insaciável por buscar esses, né, preencher essa carência, preencher, tipo assim, querer ser aceito, querer ser amado. Então, para mim foi muito difícil, né, porque eu nunca encontrei nos homens, eu encontrei verdadeiramente em Jesus. Então, eu tô muito feliz, né? Eu acho que foi a minha melhor decisão, a minha conversão. E é isso, né? Então aqui foi na base, né? Que é o tempo que eu tô aqui 3 anos, né? Na base. É um tempo assim que eu aprendi muito, eu cresci muito, eu amadureci muito, né? Hoje eu tô liderando a cozinha da base, então eu fico muito feliz de Deus estar me dando essa oportunidade de estar liderando, de ter hombridade e de ser realmente um homem e de estar no centro da vontade dele. Então é isso. Muito obrigado por me ouvirem.